Como diz o ditado, todo grande time começa por um grande goleiro. E nesse vídeo vamos relembrar paredões que faziam os atacantes chorar. Eu sou o Rodrigo e você está no Canelada FC. Meus caneleiros, não esquece de deixar o like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos. O maior goleiro da história da Itália, campeão de Copa do Mundo, um dos maiores ídolos de todos os tempos da Juventus, talvez um dos maiores goleiros de todos os tempos. Gianluigi Buffon começou sua trajetória no Parma, com apenas 17 anos, e em 99 ajudou o clube com o título da Liga Europa. Seu desempenho chamou a atenção da Juventus, que em 2001 pagou incríveis 52 milhões de euros para tirá-lo do Parma. Na Juve, ele passou 17 anos gloriosos, onde conquistou inúmeros títulos. Infelizmente, não conseguiu vencer a Champions League, mas a Juve é a rainha do vice de qualquer forma, então não é culpa dele. Buffon cravou de vez seu nome na história do futebol italiano e mundial, ao vencer a Copa do Mundo de 2006. Ele é sem dúvida alguma um dos maiores goleiros de todos os tempos. Só lembrando que ele ainda joga no Parma, mas o clube se encontra atualmente na 11ª posição da Série B do campeonato italiano. Um gigante embaixo das traves. Sempre seguro, Dida é o tipo de goleiro que todo time quer ter. Sua marca principal eram as defesas de pênalti durante a carreira, como no jogo contra o São Paulo, em que ele defendeu 2 cobranças de Raí. Dida despontou para o futebol no Vitória da Bahia, onde em 93 chegou até a final do Campeonato Brasileiro, perdendo o título para o Palmeiras. Mas mesmo com o vice, ele foi eleito o melhor goleiro e ganhou o prêmio Bola de Prata com apenas 20 anos. Isso rendeu a ele uma ida ao Cruzeiro, onde ganhou inúmeras taças, incluindo a Copa do Brasil de 96 e a Libertadores de 97. Mas Dida era grande demais para o futebol daqui, pelo menos era o que ele achava. Na época, ele entrou em processo judicial contra o Cruzeiro, pois queria ir para a Europa. O único clube a fazer proposta foi o Milan, onde ele chegou para ser terceiro goleiro do clube. Na temporada 99-2000, ele foi emprestado ao Corinthians, onde ganhou o Brasileirão e o tão contestado título mundial de clubes de 2000. Em 2002, Dida foi convocado para a Copa do Mundo como goleiro reserva de Marcos, sendo pentacampeão mundial com a seleção. Na mesma temporada ele retornou ao Milan, e dessa vez como titular, e como foi bom para ambos esse retorno. Na final da Champions de 2003 contra a Juventus, ele defendeu 3 pênaltis, se consagrando o Milan campeão europeu. Ele ainda foi vice-campeão em 2005 e ganhou novamente a Champions em 2007. Depois de 11 anos de Milan, ele decidiu deixar o clube. Ele teve breve passagem por clubes brasileiros após sua saída, mas já sem o mesmo brilho. Dida fica para sempre na história do futebol conhecido como o Homem de Gelo, o Rei dos Pênaltis. Marcos, ou melhor, São Marcos. Esse é o apelido que a torcida do Palmeiras deu para um de seus maiores ídolos. Marcão era realmente fera, ágil e seguro. Foi titular absoluto da seleção em 2002, ajudando o Brasil a chegar ao pentacampeonato. Marcos chegou ao Palmeiras em 92, atuando em 533 partidas pelo clube. Mas ele só assumiu a titularidade do gol palmeirense em 99, quando substituiu Veloso. Depois disso, Marcos nunca mais saiu do gol, a não ser quando estava lesionado. Talvez seja o ponto baixo da carreira desse monstro e folclórico goleiro, tirando as falhas com os pés, é claro. Marcos era um paredão que com certeza quem viu jogar sente saudades. Um símbolo dentro de um clube, ídolo maior de uma nação de 3 cores, o profissional que mais representou a camisa do São Paulo. Dono de recordes, títulos e cravado na história do futebol mundial, Rogério Ceni. O mito, como é carinhosamente chamado pela torcida são paulina, começou sua carreira no Sinop do Mato Grosso em 1990, sendo contratado no mesmo ano pelo São Paulo, onde jogou por 25 anos. Rogério tem recordes interessantes, não só é o maior goleiro artilheiro da história, como também é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do mesmo clube, mais vitórias pelo mesmo clube, entre outros. Ele foi o símbolo de um dos períodos mais vitoriosos da história do clube, Libertadores, Mundial e 3 brasileiros seguidos, feitos que o colocam como o mais vitorioso jogador que já vestiu o manto tricolor.
Rogério colocou seu nome na história do futebol mundial, pela sua liderança, talento e feitos que muito dificilmente algum outro jogador conseguirá repetir. Sai que é sua, Tafarel! Quem não lembra desse bordão criado por Galvão Bueno é porque ainda está na flor da idade. Cláudio Tafarel foi um senhor goleiro. Ele era o goleiro titular do Brasil no ano do Tetra, pegando um pênalti na final contra a Itália. Ele foi fundamental também para o Brasil chegar na final em 98 contra a França. Em um jogão contra a Holanda, Tafarel pegou 2 pênaltis e classificou o país. Ídolo nacional, Tafarel teve ótimas passagens por Galatasaray e Parma, mas guarda um carinho especial pelo Atlético Mineiro. Tafarel ficará marcado para sempre na história e nos corações dos brasileiros. Quem não lembra do goleirão grandalhão da seleção holandesa? Van der Sar era o responsável por fechar o gol em uma das melhores gerações que a Holanda teve. Ele é considerado pelos especialistas do futebol holandês como o melhor goleiro da história do país. Van der Sar começou sua carreira no Ajax. Em 1993, assumiu a titularidade da equipe e conquistou vários títulos, entre eles a Champions League da temporada 94-95. Sendo o destaque de um Ajax, contava craques como Mark Overmars, Patrick Kluivert, Edgar Davids, os irmãos Frank e Ronald de Boer, Kanu e Finidi, que eram destaques da seleção nigeriana. Sua passagem pelo clube holandês se encerrou em 99, quando ele partiu para ser o primeiro goleiro não italiano a defender a Juventus. Lá sua passagem foi bem fraca, com atuações ruins e muita cobrança da torcida, ele acabou se transferido para o Fulham da Inglaterra, onde conquistou apenas um título. Foi então que apareceu um gigante procurando por seus serviços. O Manchester United contratou o goleiro em 2005. Lá ele teve a passagem mais vitoriosa da carreira. Foram 4 títulos ingleses e uma Champions League, além de outras 2 finais de Champions, ambas perdidas para o Barcelona de Messi e Guardiola. Ele terminou sua carreira logo depois da final de 2011. Ele afirmou não saber o real motivo de querer parar, mas vinha com esse pensamento desde que sua esposa teve um AVC. Van der Sar se despediu como uma verdadeira lenda do futebol. Como falar de Real Madrid e não citar Iker Casillas, o goleiro que defendeu as cores do clube e da seleção por mais de 10 anos como titular. Uma lenda no Real Madrid e na seleção espanhola. Todos os torcedores madridistas, por mais jovens que sejam, já ouviram falar da lenda de Iker Casillas. Dono de uma carreira brilhante, ele foi promovido ao time principal do Real Madrid com apenas 16 anos. Ele foi chamado para cobrir as ausências do goleiro titular Bodo Illgner e de seu reserva, Albano Bizarri. Casillas se tornou o goleiro mais jovem a jogar uma final de Champions League, ao enfrentar o Valência. Com apenas 18 anos, ele conquistava sua primeira Champions League, e 2 anos depois, conquistava a segunda ao substituir o então titular César Sanches, aos 23 minutos do segundo tempo, ajudando com grandes defesas a segurar o placar de 2-1. Ele também fez parte do time galáctico que Florentino Pérez montou. Era titular absoluto do gol de um timaço que, convenhamos, não deu tão certo assim. O Real até ganhou alguns campeonatos espanhóis, mas falhou em conquistar a Champions League e ainda viu o rival Barcelona não somente dividir os holofotes, como também se tornar o melhor clube do mundo, como dizem os catalães. Casillas voltaria a ser campeão da Champions novamente com o Real Madrid em 2014, ao bater o rival de Madrid, o Atlético. Com a seleção espanhola, Casillas conquistou nada mais que uma Copa do Mundo e 2 Eurocopas seguidas, feito inédito para qualquer seleção europeia. No treino em 2019, ele sofreu um infarto do miocárdio e, após passar por cirurgia e ficar afastado o resto da temporada, decidiu se aposentar do futebol, deixando um legado e uma das mais vencedoras histórias do esporte. Me diz aí nos comentários, tem algum goleiro que deixou saudade pra você? Obrigado por assistir o vídeo e tamo junto!